Bem-vindos à Afrosfera. Esta é a segunda parte de uma série que busca fornecer contexto às raízes da fúria de uma nação. Os protestos que tomaram as cidades e vilarejos de Moçambique após as eleições fraudulentas de outubro de 2024 não são meras erupções de raiva espontânea. São o culminar de décadas de traição e pilhagem. Quando o Daniel Chapo, o impostor imposto pela Frelimo, motivado pela ganância, foi declarado vencedor em meio às denúncias de observadores locais e internacionais, o povo não se levantou apenas contra uma eleição roubada. Não, não, não. A eleição foi apenas a gota que fez transbordar o copo. A raiva que inundou as ruas é de um povo que viu as suas terras serem despojadas, suas riquezas serem desviadas ao enriquecimento dos corruptos e poderosos. É a raiva de camponeses descartados como lixo, de trabalhadores quebrados e abandonados, de jovens cujos futuros foram vendidos ao maior lance. Este é o segundo capítulo de uma série que narra a anatomia da revolta. A parte anterior expôs a corrupção que apodrece no núcleo do sistema de governança moçambicano. Dissemos que a corrupção em Moçambique não é apenas um crime, é uma aflição, é uma doença, é um câncer devorador, uma podridão maligna que se instala na alma da nação, corroendo suas instituições, erodindo os alicerces da justiça e sufocando as aspirações de seu povo. É um câncer que metastatiza, espalhando seus tentáculos em cada recanto da vida pública, distorcendo a própria noção de governança, até que o serviço público não seja um dever, mas um saque. Justiça não mais um princípio, mas uma mercadoria. Corrompe o corpo da nação, devorando seu sangue vital e deixando para trás a carcaça apodrecida de uma república traída. É uma podridão que se infiltra na medula do governo, uma pestilência que envenena as fontes de justiça, educação e oportunidade. Dos corredores sombrios dos escritórios públicos às estradas empoeiradas onde a polícia de trânsito atua como salteadores, a corrupção reina impune e impenitente. Hoje, mergulhamos mais fundo na engrenagem de expropriação de terras e recursos das comunidades rurais pobres para as mãos das elites políticas da Frelimo em Maputo e dos oligarcas internacionais. Há momentos na história em que os homens redesenham o mapa do mundo não com tinta, mas com sangue. A tinta é apenas um pensamento posterior à assinatura burocrática do crime. O verdadeiro trabalho é feito primeiro em violência, em traição e em acordos sussurrados de homens que há muito perderam suas almas. Foi assim em 1884, na Conferência de Berlim, onde as potências europeias se sentaram como bestas vorazes diante de uma carcaça e dividiram a África entre si, como se a terra que acolheu os primeiros passos da humanidade fosse nada mais que um espólio não reclamado esperando para ser possuído. Os tiranos europeus cercaram a África como abutres, riscando fronteiras pelo continente com a precisão de açougueiros. Suas facas derramaram sangue, mas sua fome permanece insaciada. Desta vez, não é Berlim que hospeda o banquete, mas Maputo, e as mãos que seguram as facas não são estrangeiras. Não, não, não. São as mãos dos homens que se chamam de irmãos do povo. E assim é, em Moçambique do século XXI, onde as elites políticas da Frelimo, herdeiras de um sonho outrora revolucionário, tornaram-se exatamente aquilo que a Revolução pretendia destruir. As terras da Pérola do Índico não são divididas por potências estrangeiras de colarinhos engomados e uniformes diplomáticos. São, sim, divididas pelos filhos da nação. São cortadas pelas facas em mãos dos homens que se dizem patriotas enquanto vendem as terras debaixo dos pés do seu povo. O que acontece em Moçambique não é simplesmente corrupção. Corrupção é aceitar subornos, desviar fundos e a riqueza para contas privadas. O que acontece em Moçambique é muito mais insidioso. É a transformação deliberada de uma nação inteira em um feudo, onde o próprio país é fatiado
e repartido em feudos pessoais controlados por uma aristocracia política que há muito deixou de servir o povo. Essas elites veem Moçambique não como uma pátria, mas como um recurso a ser vendido, uma mera mercadoria a ser parcelada para o maior comprador. Os maiores compradores, como sempre, são corporações multinacionais, conglomerados de mineração e interesses sinistros estrangeiros que exigem apenas duas coisas dos governantes de qualquer terra: acesso e silêncio. O que significa dividir uma nação? Não é apenas uma questão de linhas em um mapa. As divisões não são desenhadas em tinta. São, sim, desenhadas em fome, em deslocamentos involuntários, em desespero silencioso de um povo que percebe que a terra debaixo dos seus pés já não lhes pertence, povo pacífico que há séculos foi instruído a manter calma. Quando olhamos ao abismo de Moçambique, vemos não apenas uma terra devastada pela corrupção, mas um povo brutalizado pela traição. É uma traição antiga, que carrega o frio aço do ferro e a fome impiedosa de predadores, que chegam com promessas, mas deixam apenas o vazio da miséria. Vemos os homens e mulheres inchados da Frélimo, seus estômagos cheios com a carne de seu próprio povo, seus olhos cegos pelo brilho do ouro estrangeiro. Eles se fizeram de capatazes de uma plantação renascida, mestres não de colheitas, mas de miséria. Eles sempre falam de progresso e desenvolvimento, mas que progresso pode haver quando o próprio solo clama em agonia? A juventude moçambicana, falamos a vocês em língua da urgência, pois ela é tudo o que resta quanto tudo é saqueado. Reivindiquem o que é vosso, não por meio de petições ou apelos, mas por meio da resistência. Façam-nos sentir a vossa raiva, assim como eles vos fazem sentir o desprezo. Façam-nos tremer. O futuro presente e o futuro são campos de batalha, e cabe a vocês conquistá-los. Não pregamos paciência, nem oferecemos promessas de uma paz fatástica. Isto não é só por Tete ou Cabo Delgado. Não, não, não. Isto é por todo o país do Rovuma ao Maputo. É por justiça, por dignidade, pela própria vida. O tempo do silêncio passou. Que a vossa fúria seja o martelo que quebra as correntes da Frélimo. Se achou o conteúdo esclarecedor, por favor, deixe-nos um comentário. Pressione também o like, inscreva-se e compartilhe, pois assim continuaremos a criar mais conteúdos analíticos desta natureza. Agradecemos a vossa companhia.